Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde a todos. Tudo bem? Conseguem me ouvir? Como está o áudio aí para Boa vocês? tarde, conseguimos sim, tudo ok. Que bom, que bom. Boa tarde, pessoal. Uma grande alegria estar com vocês aqui. Mais uma vez, né? Fico muito feliz. Obrigado, Caim. Obrigado, Valéria, pelo precioso convite para participar deste maravilhoso evento do 8º Congresso Caim, onde vamos compartilhar, né, algumas ideias, né, algumas coisas referentes ao assunto de games, educação e outras tendências. Então, fica meu agradecimento aí a toda a equipe da CAEM. E vamos lá, eu vou tentar compartilhar aqui minha tela. Já estão vendo minha tela, pessoal? Estão vendo, né? Ótimo, então vamos lá. Sim, Eu fiz aqui alguns tópicos, né? Antes da gente entrar, propriamente dito, né, no assunto de games e reflexões para o futuro da educação, eu gostaria de contextualizar. Na verdade, quem me conhece sabe que eu gosto sempre de ver o porquê das coisas, antes da gente chegar, né, e começar uma discussão sobre como fica o papel da escola, como fica o papel do professor num mundo tão cheio de tecnologia. Será que tem espaço, né? Será que vai ter espaço para a gente com tanta tecnologia disponível, né? Tanta curso online muito barato, acesso gratuito a muito conteúdo bom. Então, eu espero, ao final desse bate-papo, levar vocês que vão acompanhar a gente nessa reflexão, e quem sabe nós temos aí alguns apontamentos de algumas coisas que nós podemos pensar para dias melhores para todos nós, tá bom? Bom, em primeiro lugar, eu coloco ali uma breve descrição ali da minha formação, tá? Em primeiro lugar, eu sou matemático, tá ok? Sou Alan Cardoso, matemático, minha primeira formação. Como professor, tá? Minha primeira formação é como licenciatura, mas eu fiz outras graduações também, que eu não menciono aqui porque não é necessário, mas coloco também o que eu acho importante das formações, onde eu sou pós-graduado também em administração e marketing, também sou desenvolvedor de games e especialista em engenharia de sistemas. Então, observe que a minha formação, ela vai dessa parte de sistemas à parte da educação, onde nos ajuda a ter essa visão interdisciplinar, né, para poder compartilhar algumas coisas com vocês. Também sou escritor, participei e publiquei livros, né, pela Literary, que estão mencionados aqui na tela, aqui em amarelo, e sou também CEO da ETAG Soluções de Tecnologia, que alguns de vocês já devem conhecer. Nós estamos há 12 anos já nos eventos da CAEM. Para a gente é uma grande alegria esses 12 anos consecutivos, né, como parceiros, apoiadores, e também em vários momentos nós somos chamados também para mesa de debate dos eventos, participar de oficinas, ministrar palestras. Então é uma grande alegria essa parceria e essa participação ativa que nós temos no mercado musical. Tá? E sou responsável pelo desenvolvimento, né, do sistema Acorde, que é um sistema de gestão mais utilizado por escolas de música em todo o Brasil, Musical Games, que é uma plataforma de games, e também o portal Educa Music, tá? Lançado em 2012, 13, é um portal com conteúdo de teoria musical de forma interativa, com mais de 3 mil telas de conteúdos. A parte de games tem mais de 40 games. Tá? Então, vamos lá. Antes, a primeira coisa, como eu disse, eu quero contextualizar, né, antes da gente entrar nos assuntos propriamente ditos. Primeira coisa, sobre educação, se a gente for parar inicialmente para pensar sobre esse assunto, em tempos remotos, né, a educação ela era passada sempre entre seus pares, né, de pai para filho, sempre dessa forma, né. Porém, hoje, né, não somente hoje, mas isso já vem mudando de acordo com a evolução da humanidade, né. Antes, tão proximal, né, onde ficava mais ali na sua comunidade, entre pai e filho, pensando nos tempos remotos, claro. Hoje nós temos, por exemplo, todo esse acesso à tecnologia, onde essa tecnologia acaba participando também, né, da nossa formação e dos nossos filhos. Só para a gente ver o quanto que o mundo mudou, né, em toda a evolução humana, né, da humanidade. Eu menciono aqui algumas invenções e descobertas que são fundamentais no nosso cotidiano
que a gente já nem reflete mais sobre elas, mas que são fundamentais, né, no nosso cotidiano. Isso para a gente perceber o quê? Que as tecnologias, tudo isso que eu coloquei na tela são tecnologias, tá? Às vezes a gente pensa que tecnologia é somente o digital, o binário, né? E não é. Na verdade, tecnologia é tudo aquilo que traz uma algum benefício prático para a humanidade, como, por exemplo, a roda, os próprios instrumentos musicais, né, como eles eram, como são hoje, tudo veio modificando, e um ponto importante é a derivação dessas coisas. Elas sempre começam de forma mais simples, né, e vão se derivando. Por que eu falo isso? Para a gente já imaginar, do ponto tecnológico que nós estamos hoje, desse avanço todo, imaginemos daqui a 5 anos. Às vezes eu vejo, né, as pessoas refletindo sobre educação para o filho. Eu tenho um filho de 4 anos, né, por exemplo, e fico refletindo às vezes como será esse mundo para ele, porque hoje o mundo ele está de uma velocidade muito grande em relação às mudanças, né? E nós estamos participando dessas mudanças, por isso que a gente se sente nesse liquidificador, né? Parece que as coisas não param, né? E a gente às vezes fica desesperado com isso tudo. Mas imaginemos essas pessoas também que passaram por algumas mudanças, como, por exemplo, o carro. Vamos pensar no carro. Não tem tanto tempo assim quando o Ford lançou o modelo T, lá por volta de 1910, o normal eram os cavalos. Tá? E aí ele trouxe a ideia dos carros. Todo mundo criticou. É a mesma coisa da aula online, correto? Eu lembro que eu falava já de aula online, quem me acompanha sabe disso, desde 2009 eu já falava publicamente sobre isso e escrevia sobre aula de música online. E muita gente falava que não dava. O pessoal falava, Alan, não dá, Alan, para dar aula de música online. Não dá. E eu falava e demonstrava que dava. Até porque já existiam, por exemplo, a Berkeley já dava aula online, a UFSCar já tinha graduação online. Enfim, então já estava acontecendo várias coisas. Mas as pessoas não queriam ver que a tecnologia já estava ocorrendo e não queriam ver as mudanças. Então, o que eu quero hoje, espero poder compartilhar isso com você, é que as tecnologias, quando elas chegam e elas são fundamentais, né, elas criam essa disrupção, elas mudam de forma que, lamento dizer, não vai voltar. Né? Aqueles que pensam, não, mas eu quero que minha aula, daquele jeito que eu dava, volte. Não vai voltar. É daqui para frente. Né? É inteligência artificial entrando, sim, nas escolas, cada vez mais a robótica. Sim, a gente vai ver esse tipo de coisa cada vez mais. Machine learning, enfim, várias coisas assim, entrando também na educação, e pouco a pouco aqui eu vou dando mais detalhes sobre esses. Dentre destas tecnologias, as que mais impactam a gente é o computador e a internet. Né, pessoal? E, sem dúvida, o computador e a internet nos trouxe evoluções absurdas. Nós temos aqui 3 grandes marcos da evolução da sociedade, mas hoje a gente está no que é chamado, Charles Schwab vai chamar da 4ª revolução industrial. É isso mesmo. A primeira foi a máquinas a vapor, eletricidade, passou pela digital e computadores, mas acredita-se que nós já estamos vivendo um novo tempo, na verdade, uma 4ª revolução industrial. E eu pergunto a você, como teria sido todo esse caos que a gente tem vivido da pandemia sem tanta tecnologia à disposição? Nas nossas aulas, seja com plataformas digitais, com Zoom, com Click, Meeting, com WhatsApp, enfim, como teria sido, gente? Vamos refletir sobre isso. Mas se a gente estivesse lá em 1990, sei lá, 2000 já tinha internet. Lembro que a internet foi criada para fins bélicos. Tá? A internet não foi feita para isso que a gente está fazendo hoje aqui, né? Não foi criada para isso. Foi para fins bélicos e foi crescendo até que volta de 1990, foi ganhando o meio comercial, até chegar nisso que nós temos hoje. Né? Mas ela não foi feita para esse fim, saiba disso. O computador também não foi feito para esse fim. Mas se a pandemia, mesmo sendo tão pesada como está sendo, teria sido muito pior sem tanta tecnologia disponível. Isso fala principalmente para as pessoas que têm medo de tecnologia, que reclamam, né, que pensam no final do mundo com a tecnologia. Não vai sobrar emprego para ninguém. Eu espero te mostrar que não é bem assim. Na verdade, o humano, nós ao longo de toda a evolução que já ocorreu, a gente sempre se encaixa em algum lugar de uma forma a evoluirmos também. Ora, ano passado, em março, estava todo mundo desesperado. Quem não tinha feito a lição de casa
e já sabia que tinha que fazer, na verdade, porque todo mundo já sabia, já ouvia falar que uma hora tinha que ter curso online, ia ter que usar mais ferramentas tecnológicas, enfim, mas a gente sempre deixa para amanhã. Eu lembro de um cara que eu gosto muito, leio muito, o Yuval Noah Harari. Ele falou que lá onde ele leciona, né, é um dos maiores escritores do mundo, ele fala que onde ele leciona levou décadas discutindo a questão lá sobre implantação de curso à distância. Resolveram de um mês para o outro, foi coisa muito rápida de se resolver. A gente trabalha assim, né? Quando vem a pressão, a gente resolve. Então, ainda bem que nós temos à disposição tanta tecnologia, porque foi graças a ela que nós continuamos lecionando música, o e-commerce cresceu de forma assustadoramente, ou seja, as empresas puderam continuar vendendo, pessoas puderam continuar trabalhando e produzindo, mediado pela tecnologia. Eu não estou falando, claro, que a tecnologia não tem problemas. É óbvio que tem, porque tudo tem os dois lados. Tudo. Nada. Se alguma coisa você olhar e parecer perfeita demais, desconfie. Tudo tem os dois lados. É óbvio que existem discussões sobre os avanços da tecnologia que preocupam, né? Quem quiser ler um pouco sobre isso, recomendo inclusive um livro do Yuval, do Harari, 21 lições para o século XXI. Ele aborda isso de uma forma muito inteligente. No YouTube tem uma conversa dele com o Mark Zuckerberg, muito bacana também, onde ele aborda justamente esses questionamentos que o preocupa sobre o futuro da sociedade com tanta tecnologia no mundo. Né? Mas se nós pudermos fazer tudo isso, seja com games, que daqui a pouco eu vou mostrar algumas coisas legais, algumas ideias legais, e pensadores sobre isso, e com plataformas digitais, é porque alguns caras pensaram, como essa frase que eu coloquei aqui embaixo, da Apple, né, o comercial da Apple, as pessoas que são loucas o suficiente para mudar o mundo são aquelas que o mudam. Ainda bem que existem pessoas assim, que pensaram em tudo isso para a gente estar aqui usando tudo isso. Para a gente poder estar lecionando, para que a gente possa estar trabalhando com todas essas ferramentas. Tá? Vamos lá. Bom, são grandes mudanças, né? Na forma como compramos, sem dúvidas, né? Eu acho que nunca compramos tanto online. Na forma como nos comunicamos. Há 5 anos, ninguém pensava que o WhatsApp, ferramentas desse tipo, seriam ali coisas que não saem da gente o tempo todo. A gente fica grudado naquilo. E é incrível, pessoal. Vamos refletir sobre uma coisa. Você dorme com uma grande marca na mão, seja um iPhone, uma Samsung, sei lá. Você, antes de dormir, geralmente olha um aplicativo de alguma grande empresa. Você dorme, quando você acorda. Muitas pessoas, geralmente, a primeira coisa que fazem é pegar naquele equipamento, de novo, olhar novamente de alguma grande empresa. Você vai para a empresa ou para a escola, você vai trabalhar com grandes marcas. Isso é para a gente refletir que o mundo, na verdade, é dominado por poucas marcas. Né? São pouquíssimas empresas, na verdade, que você vai ver fazendo as mesmas coisas. Né? Elas estão ali em todos os meios, ditando muitas vezes os nossos comportamentos, só para a gente refletir aí o quanto que a gente quer participar disso de uma forma como marionete ou como alguém que faz parte da transformação. Sabe que tem uma frase muito comum, né, sobre quem trabalha com marketing digital, é que, por exemplo, em Instagram, esses meios sociais, né, ou você é produtor ou você é produto. Não sei se vocês já ouviram essa frase. Ou seja, ou você está usando aquilo para pegar alunos, para vender seu produto, ou você é o próprio produto. É claro que é, porque como você já percebeu, aparece lá vários comerciais. Quando eles vendem os anúncios para os fabricantes, eles vão para as empresas, vão falar que tem ali milhões, bilhões de pessoas acessando, enfim. Então, é bom pensar sobre o nosso papel no uso dessas tecnologias. Nas relações de trabalho, home office, pessoal, que a gente vê agora, virou moda, né? Mas eu, particularmente, eu pratico home office desde 2010. Tá? Sempre consegui trabalhar em casa e na empresa, sempre consegui fazer esse tipo de coisa, porque a tecnologia ela veio para facilitar esse tipo de coisa. Né? Ou seja, dá para você dar aula de música de casa, não precisa. Enfim, vocês perceberam que dá. A gente já comentou isso outras vezes, que dava. E apesar de ser muito criticado, a gente vê que dá. E dá para trabalhar de uma forma com muita qualidade, né, das nossas casas. Inovações que estão ocorrendo e que vão ocorrer de forma muito massiva e que vão impactar na educação, vai impactar na sua aula também. Casas inteligentes cada vez mais, casas inteligentes do tipo percebe que falta um produto na sua geladeira e automaticamente você recebe uma mensagem, ou ainda faz a compra automaticamente se você deixar isso programado. Por exemplo, faltou ali, sei lá, uma latinha de cerveja, uma lata sei lá, de tomate.
Então, ó, você pode deixar já programado que isso, muito em breve, não tenha dúvidas. Carros autônomos. Eu, Alan, acredito que meu filho tem 4 anos, ele não vai precisar tirar CNH como a gente. Os estudos, tá, pessoal, com carros autônomos estão muito avançados, com sensores que reconhecem a distância, né, em relação aos objetos físicos, está muito avançado. Isso não é coisa de Jetsons, não, de Hanna-Barbera. Quem assistiu isso quando criança? É realidade, é realidade. Tá? Assistentes pessoais robotizados já existem, já existem. E fique atento aí com o seu Google Assistente, por exemplo, que às vezes a pessoa deixa habilitada, o seu celular está te ouvindo o tempo todo. Isso pode ser até um assunto que depois eu posso falar com a Caim para a gente fazer uma live só com essas dicas. Às vezes o cara lá te ouvindo o tempo todo e você não quer aquilo, mas você está abrindo ali e ele está escutando. Tá? Então, existem vários assistentes pessoais já de várias empresas. Acesso a bons produtos e serviços. Isso é muito real, porque tecnologia, pessoal, por exemplo, quando nós éramos mais novos, não era fácil ter acesso a uma televisão, a mesmo CD. Eu lembro quando era adolescente, comprava CD, era caro consumir qualquer coisa, era caro. Hoje, você assina ali o Spotify, você tem acesso a milhões de títulos de música. Então, isso, pessoal, isso é abundância, isso é evolução tecnológica, eu, particularmente, sou apaixonado por tudo isso, porque eu vejo benefício disso tudo para a sociedade. É um benefício, sim, porque não fica só nas mãos só de poucos. Você vê que por um custo pequeno, como um Netflix, por exemplo, esses modelos de negócios que são transformadores são muito interessantes. Porque para e pensa. Antes você ia numa locadora e gastava muito com as fitas cassete. Agora, por um valor baixo por mês, muitas vezes você nem assiste, mas deixa lá, você tem acesso a tudo aquilo. Enfim, então tudo isso é graças à evolução tecnológica. A evolução tecnológica nos proporciona o acesso a informações, mas não só nisso, também em relação à aula, na verdade. Se o aluno de música quiser agora fazer um curso de música de um conteúdo que você se especializou, muitas vezes ele encontra de graça na internet. E esse é um grande desafio hoje para o professor, né? Porque digamos que você, sei lá, gosta muito de teoria musical, por exemplo. E aí o aluno a pessoa que quer aprender vai lá e digita no YouTube, né? Como aprender, sei lá, formação da escala maior, sei lá. Ele vai encontrar ali aulas bacanas, muito boas, não é só conteúdo ruim, não. Você sabe bem disso. E como fica o papel do professor nesse novo mundo? Eu vejo que o papel do professor nesse novo mundo é, sem dúvida, levar uma experiência diferente para esse aluno. Não só do conteúdo, porque o conteúdo está disponível. Nós hoje, é como se fosse, pessoal, mentes humanas conectadas umas às outras. É meio que isso. Essa analogia é meio que isso. Por quê? Porque antes do estudo, como eu comecei lá atrás, né, tentando contextualizar a nossa evolução histórica, era passado para pai a filho, pessoas da sua própria comunidade. Hoje, eu, aqui da minha casa, estou conversando com você, talvez pessoas de outros países, compartilhando ideias, vocês estão pensando, estão criticando, estão gostando ou não, enfim. Ou seja, nós estamos juntos pensando sobre tudo isso. Entendeu? Então, olha só que maravilhoso é isso com a tecnologia. Mesma coisa lá no YouTube, as pessoas estão compartilhando coisas, conteúdos que antes eram exclusivos das escolas. Na verdade, a gente tinha que ir até a escola. Eu, particularmente, na escola de música que eu estudava, ficava 1 hora de casa, de ônibus, né? Eu tinha que ir de ônibus. Aí eu me pergunto, né? Fico refletindo, poxa vida, hoje, se eu tivesse que estudar música, será que eu pegaria ônibus 1 hora para estudar música? Ou eu faria um curso online? Não é verdade? Então, tudo isso, a gente precisa refletir nesse novo mundo, porque as pessoas querem esse conforto. É possível que eu hoje não pegasse esse ônibus de 1 hora para estudar, a não ser que eu gostasse demais daquela escola. Por isso, já fica a dica, a escola de música ela tem que ser realmente um ambiente de imersão, de aprendizagem total. Não pode, uma escola de música não pode ser só ali um violão e cadeira. Mesmo que a sua seja assim, claro, você tem que evoluir para criar uma ambientação, sim, musical, de aprendizagem, para que o aluno se sinta num ambiente de imersão musical. Porque isso ele não vai ter em casa. Percebe que isso é porque o conteúdo ele tem. Concorda comigo? O conteúdo ele tem. Se ele for lá no YouTube e digitou, pronto, ele tem o conteúdo.
Então, por que ele vai até a escola? A escola tem que ter um diferencial. Na minha opinião, é um professor motivado que traga diferencial na abordagem daquele conteúdo, e aí que entram essas novas metodologias e novos de ensino, métodos de ensino, formas de ensino, baseados em tecnologia. Porque eles podem sim deixar a sua aula mais dinâmica, tá? Não só jogar o aluno na tecnologia, claro que não, mas mediar com a tecnologia. Eu, particularmente, aqui com meu filho de 4 anos, acho que desde os 2 anos eu dei um tablet para ele, 2 ou 3 anos. E instalei só aplicativos educativos, sem acesso a YouTube, tá? Sem acesso a YouTube, sem acesso à internet, nada disso, só os games educativos, tá? Com isso que a gente fez aqui com o nosso filho, eu fui observando que ele foi pegando facilidade com coisas da vida, coisas físicas. Eu tentei fazer inclusive desenvolvi games para ele, né, para desenvolvendo algumas coisas. Eu percebi isso, por exemplo, quando eu ia montar um quebra-cabeça com ele, um Lego, por exemplo, ele parece que já tinha aprendido antes, e tinha de fato, porque no aplicativo, ele tinha vários aplicativos que eu instalei para ele, gratuitos e pagos, não tem problema pagar por aplicativo e não tem problema ser gratuito, desde que você saiba a fonte do gratuito, né? Não vai instalar uma porqueira aí no seu smartphone aí com vírus e ter problema. Cuidado com tudo que é gratuito. Pesquise antes que você está instalando, sempre. Eu percebia isso, que como ele já tinha jogado ali no aplicativo de montagem, essas coisas todas, na hora de fazer no físico, ele já sabia, já tinha aquela informação, sabe? Então isso foi muito bacana de observar, assim, e a gente observa isso até agora, o quanto ajudou ele. Tá? Então, outras coisas, inteligência artificial, IoT, robótica, isso também vai ter na escola de música, tá, pessoal? Não se assustem. Da mesma forma, lá em 2009, conforme o pessoal me falava, né, que não era possível, a gente já tinha plataforma, a gente já oferecia plataforma de curso online, o pessoal, não, isso não dá. Também vai ter inteligência artificial, aí eu tinha a internet das coisas, na verdade, talvez nem tanto, mas de resto vai ter sim. Inteligência artificial, de que forma pode ajudar uma escola de música? Identificando através de uma plataforma para passar isso já para o professor, ou seja, as competências do professor mudam um pouco. O professor não é mais o conteudista, e sim o mediador de aprendizagem. É outra coisa, não é o conteudista, porque antigamente a gente sabe que as metodologias eram baseadas nisso. Vamos passar o conteúdo. Qual que é o conteúdo? Vamos lá, vamos hoje ensinar clave de sol. Vamos lá, nota na primeira linha, primeiro espaço e tal, aquela coisa. Vamos lá, agora vamos para a clave de Fá na terceira linha, na quarta linha, na quinta linha, vamos agora para a clave de Dó, e por aí vai. Passar conteúdo só friamente, olha, cada vez mais vai ser desmotivador para o aluno, e você já deve ter percebido isso em sala de aula. Por quê? Porque eles precisam, e eles são num momento muito mais dinâmico, né? Num momento onde tem muita tecnologia. Olha, esses dias eu estava assistindo com ele um desenho do Netflix, não lembro o nome agora, são com alguns robozinhos. Se alguém lembrar, manda o nome. Só tem alguns robozinhos, mas é muito legal. Gente, eu fico imaginando, caramba, mas que coisa mais, que concorrência mais desleal, sabe, com a sala de aula, porque é muito legal, muito, muito dinâmico, e o aluno aprende. Às vezes eu falo com meu filho, você vê que ele aprendeu um monte de coisa vendo ali aquele desenho, sabe? Então, por isso que o professor precisa também caminhar nessa direção do dinamismo, né, de um ensino mais individualizado. Não existe mais aquele ensino, né, pessoal, onde, como a gente ficava ali em 40 alunos, né, numa sala, e o professor falava para os 40 e queria que todos os 40 fossem bons nas provas. Pessoal, sejamos sinceros, os 40 não vão pegar da mesma forma, alguns vão aprender legal, outros não vão aprender. Então o ensino era muito assim, né? O professor joga o conteúdo, vamos ver quem pega. Sejamos sinceros. Hoje nós estamos no momento dessa preocupação com o aluno, com o indivíduo. Aquele aluno está entendendo? Aquela pessoa gosta desse assunto que eu estou tratando? E a tecnologia ajuda isso. Eu estava esses dias assistindo uma matéria no Futura, no Futura ou na Cultura, são os canais que eu mais assisto quando assisto. Eu acho que foi na Futura mesmo. Mostrando como a China está usando a tecnologia nesse momento de pandemia. Sabe o que eles estão fazendo? Aqui a gente ainda está na fase, a gente tudo bem, nosso país tupiniquim, a gente ainda está em outro momento, tudo bem. Mas lá, eles já usam da seguinte forma: conforme tem a plataforma de conferência, tem como fazer isso, tá? De identificar qual a expressão do aluno, se a expressão dele
é de alegria, se é de empolgação, se é de preguiça, se é de, sabe, estou quase mudando de lição, não estou aprendendo nada, sabe? Ou seja, as plataformas, tá, identificam qual a emoção passada ali pelo rosto, até porque, como diria Pierre Wells, grande Pierre Wells, quem não leu, leia, o corpo fala, né? Então, ainda mais o rosto, né? Então, eles identificam isso para quê? Para que a plataforma automaticamente possa modificar o conteúdo e a forma, porque às vezes a pessoa, vocês sabem disso, tem gente que aprende mais com um game mesmo, com uma tecnologia, tem gente que não quer. E que legal isso! Que legal saber que a gente tem tantas ferramentas para trabalhar com nossos alunos, coisas que nós não tínhamos na nossa época. Nós não tínhamos acesso a todas essas ferramentas. Os nossos professores não tinham acesso a essas ferramentas. A gente tem, nós, professores, temos esse monte de ferramenta. Então, se não dá de forma A, vamos tentar da forma B. Tem gente que aprende mais vendo, tem gente que aprende melhor ouvindo, tem gente que aprende melhor fazendo. Então, vamos estudar essas teorias da aprendizagem, por exemplo, abordadas por Howard Gardner, das múltiplas inteligências, que é um estudo maravilhoso, que vai nos ajudar muito, né? Quem conhece esse estudo sabe do que eu estou falando. Né? Isso ajuda muito a entender o outro e abordar o outro na necessidade do outro e não na minha necessidade. Pois o mundo não gira ao meu redor. Eu aprendi de uma forma que é legal para mim, mas para passar para o outro é outra coisa. Né? Ensinar, né, pessoal, é uma das matérias das atividades mais maravilhosas do humano. Né? Vamos refletir sobre isso. Né? É assim, né? Ensinar um filho, ensinar um aluno, é maravilhoso isso, passar o conteúdo ao próximo, né? Mas para que eu possa te atingir, eu preciso tentar entender um pouquinho de vocês, né? Claro que para isso é através de uma convivência com o aluno, no primeiro momento, segundo momento, identificou, vai trabalhando aquilo. E vai usando tecnologia, se necessário. Vamos avançando aqui, tem muita coisa para a gente falar ainda. Vamos lá. Tecnologias disruptivas. iFood, Uber. Vamos pensar sobre o Uber, pessoal. O Uber por exemplo, uma grande empresa que não tem carros. Olha só que legal isso. A Airbnb é uma grande empresa de hotéis que não tem hotéis. Só para a gente ver o quanto que as plataformas digitais e essa disrupção tecnológica que a gente está hoje e sente, né, que tudo muda ao tempo todo, realmente não é fácil para a gente engolir tudo isso. Mas olha só que maravilhoso é isso, que interessante é isso. Né? A gente tem à disposição tipos de serviços todos baseados em plataforma com foco no usuário. A educação musical também já está passando por isso. E vocês estão participando dessa transformação. Lá na frente, nós vamos olhar para o passado, né, e vamos ver o que nós construímos. Né? Se ficou legal, se não ficou bom. Mas nós estamos participando dessa construção, então por isso tantas perguntas e tantas preocupações sobre o que fazer, né? Uso o game na aula ou não uso? O game é violento ou não? Enfim, eu posso usar essas tecnologias na aula? Depende. Daqui a pouco a gente vai chegar nessa parte de games, a gente vai refletir bastante sobre isso. Coloquei aqui algumas tecnologias, né, disruptivas. Disruptivas são aquelas que geram uma grande mudança na sociedade. Na educação, a gente vê hoje grandes plataformas como a Udemy. Né? A Udemy, por exemplo, tem milhares de cursos muito baratos. E nos faz questionar como é que fica, então, a posição de uma escola. Né? Se uma plataforma consegue vender tantos cursos bons e baratos, como fica o papel da escola física? Realmente é um papel de transformação, de mudança. Ficar da mesma forma não dá, porque isso tudo é novidade, isso tudo é novo. Logo, a própria escola, ela precisa estar acompanhando todas essas mudanças, trazendo novidades também para os alunos, porque todos eles querem ver essas novidades e também querem ver esse pé na tecnologia. Essa que é a verdade. Muitos querem ver esse pé na tecnologia como ferramenta. Só um parêntese, né? Me corrigindo. Talvez nem todos queiram usar a tecnologia em aula. E ótimo, reforço isso, e ótimo. Mas você vai ter muitos alunos que vão adorar, assim, estar com um game na tela, estar com um aplicativo, para ser um mediador da aprendizagem. Não o foco. Não é o foco, o game, nem o aplicativo, nada disso. Ser um mediador, uma ferramenta onde você consegue dialogar com o aluno. Ou seja, usando dessa forma, com certeza você terá sucesso.
Vamos avançando aqui. Vamos agora entrar na parte aqui de educação em games, tá? Eu quis falar um pouco dessa parte toda tecnológica ali, dar uma pincelada, na verdade, pelo seguinte, para a gente se situar mais no mundo, né? Em que nós estamos, para a gente entender o quanto nós avançamos, né? E o quanto as coisas mudam mesmo o tempo todo e não vai parar de mudar, tá? Nativo digital versus imigrante digital. Talvez este seja um dos maiores desafios dos professores na atualidade. Por quê? Porque nós, né, por exemplo, eu tenho mais de 40, nós somos imigrantes digitais, nós estamos chegando na tecnologia. Já essa molecada toda são nativas digitais. Elas já nasceram com esse mundo. Esse conceito que quem traz é Mark Prensky, tá, pessoal? Depois dê uma olhada. Mark Prensky, um grande estudioso sobre essa parte de relação de games e educação. Esse é um grande problema, porque você falar com um nativo é como a gente relacionar um nativo de um país com um imigrante. É semelhante, né? Por quê? Porque se você for falar com, sei lá, um nativo, sei lá da Suíça, a mentalidade, por exemplo, minha irmã, ela é casada com um suíço. E ela fala isso pra gente, o quanto é diferente, sabe? Às vezes você tenta. Ela fala que ela tenta discutir com o raciocínio de brasileiro e não dá certo, não dá. Ela fala que a forma deles verem o mundo é muito diferente. Isso é muito importante a gente entender que nós estamos inseridos no nosso meio cultural, onde nós vamos interagir com as pessoas a partir da nossa realidade. Então é a mesma coisa, essa questão do imigrante e do nativo digital. Você muitas vezes está falando com um aluno que para ele as coisas são tão normais, a gente ficar falando aula online, ele nem está entendendo muito que expressão é essa. Online porque online é em linha, é conectado, mas ele nunca viu o que é desconectado. Nós vimos o que é o desconectar, eles não sabem, para eles é o normal estar o tempo todo em rede social, falando com as pessoas do outro lado do mundo ao mesmo tempo. Para eles isso é tudo instantâneo. Ah, eu quero agora tal filme, pronto, clicou. E a gente não, a gente tinha que esperar, comprar. Enfim, é um mundo muito diferente, é um mundo muito mais instantâneo. Né? Essa é a realidade. Não vou entrar em reflexões do quanto isso é bom ou ruim para o ser humano, porque do lado psicológico, claro que tem ali algumas coisas que podem ser prejudiciais, mas a gente se adapta. A história mostra que a gente vai se adaptando a essas loucuras e a essas mudanças que acontecem. Mas o modelo passivo, sim, ele está com dias contados. Essa coisa da lousa giz, né, a gente vê muitas discussões nas feiras da educação, tá? Como, por exemplo, na Bet Educar. Eu via muito pedagogo, professor de português, matemática, geografia, história, mas eu via poucos professores de música, é sério. Eu sempre fui nessas feiras e eu percebi esse tipo de coisa. Porque essas discussões, elas já existem já há um bom tempo. Quem está em escola de ensino regular sabe disso. No ensino regular e nas universidades, essa discussão já vinha rolando mais, sobre essa coisa dos modelos, essa questão do uso da tecnologia na educação. Na educação musical, já, pelo que eu percebo, pelo tempo que eu trabalho com tecnologia, na educação musical, a gente percebe que já há mais uma vontade de fazer de forma mais tradicional, de forma mais clássica. Mas não tem jeito, né? Porque é um furacão, né? É uma força muito forte, que por mais que a gente não queira, ela vai chegar também na nossa sala de aula. Então, o que a gente vai ver cada vez mais na sala de aula? Gamificação. Gamificação, tome nome disso e depois dê uma pesquisada. Cada tópico desse que eu trago, na verdade, seria um bate-papo sobre cada coisa. Eu trouxe muitos tópicos, né? Mas gamificação, por exemplo, é você tentar transformar em game o que não é game. Seria isso. Então, por exemplo, uma aula de teoria, de musicalização, né? Como colocar uma regra de jogo não estou falando de game digital, estou falando de uma regra de jogo naquela brincadeira. Sabe por quê? A gente percebe que as pessoas gostam de ser desafiadas. Elas gostam, eu percebo isso muito com meu filho, com sobrinhos, enfim. Isso instiga. Né? Quando você gamifica, você coloca uma coisa de pontuação, se fizer tal coisa, vai ser premiada com tal coisa, e colocando regras. Então, essa coisa de gamificar, tomem nota e pesquisem, tá? Gamificação é bacana você pensar de forma interdisciplinar aí nas suas aulas, tá? Existe também hoje em dia metodologias baseadas em projetos, né? Que talvez a sua escola já use. Por exemplo, qual projeto vamos trabalhar, qual tema vamos trabalhar
para chegar, para construir determinada coisa. Isso eu já faço com o meu filho, por exemplo, em casa. Eu já falei que construir projetos para ele entender essa coisa de continuidade, né? Isso a gente está fazendo para chegar em determinado ponto, né? Baseado em projetos. Depois dê uma olhada nisso, metodologia baseada em projetos, que é bem bacana. Games educativos, tanto os digitais, quanto os de material concreto. Ambos são muito bons, pessoal. Na minha opinião, são muito bons para trabalhar nas aulas, porque quebra o gelo daquela coisa da matéria, sabe? Do ensino. Parece que já assusta, né? Até compartilhando mais um pouco do meu filho. Quando a gente fala que vai fazer uma atividade com ele, ó, fica a dica, ele não gosta dessa palavra. Então, quais são os gatilhos que você usa com o seu aluno que ele não gosta? Quais são as frases que ele não gosta? E quais são as frases que você usa que, desperta nele a vontade por estudar música? Fiquem atentos a isso, né? Se usar essa palavra, já era, matou. Agora, se vamos brincar, vamos jogar, você pode trabalhar o que for com ele, que ele vai aprender um monte de coisa, né? Não só isso, projetos, ele gosta dessa palavra também, projetos. Vamos criar, ele gosta dessas palavras. Tá? Atividade, ele já não gosta. Então, é importante pensar nisso também. Plataformas digitais. Muitas escolas já usam hoje em dia, mas de uma forma muitas vezes passiva, né? Passiva do tipo assim, ó, aluno, acessa lá o conteúdo tal e pronto. Eu digo isso com muita experiência, tá, pessoal? Porque a gente trabalha com o portal Educa Music. Muitas escolas já implantaram no Brasil inteiro, a gente já teve milhares de alunos acessando. E o portal Educa Music, a gente sempre falava para o diretor e para o professor. Professor, não adianta você falar para o aluno, acessa lá e pronto. Não é assim que funciona. Toda a metodologia e a tecnológica também, ela tem que estar anexada à sua estratégia pedagógica, sempre, sempre. Não adianta a escola implantar uma plataforma digital, a mais X que for, não importa qual seja, não vai dar certo se você pensar dessa forma. O professor, ele é fundamental nesse meio. Ele é o mediador da aprendizagem. Ele não pode ficar fora disso. Ele não pode de forma alguma, porque a plataforma ainda não está aplicado inteligência artificial. A gente vai chegar nisso, daqui a uns 10 anos vocês vão começar a ouvir falar muito disso. Inteligência artificial nas plataformas, trabalhando de forma automática, enfim. A gente vai chegar nesse tempo. Mas hoje não, professor. Então, é preciso que a escola participe disso de forma ativa, os professores também. Não é deixar a plataforma lá, tem lá tal lição, clica e veja. Ué, mas e o professor? Não é clique e veja. O professor tem que acessar também, tem que questionar, tem que participar, aprendeu ou não aprendeu. Você entendeu a formação lá do ciclo das quintas? Ou só mandou o aluno ver aquele conteúdo? Enfim. Vamos lá, vamos avançando aqui. E jogar, né? A gente tem pincelado ali, falando pouco a pouco de jogos. Jogar ajuda em algo ou é somente passatempo? O que vocês acham, pessoal? Mark Prince, que vai nos ajudar a responder isso, tá? Mark Prince, que eu recomendo também, ó, tem coisas maravilhosas aqui, como por exemplo, Papel. Esse livro aqui recomendo para vocês, tá? A Máquina das Crianças, de Papel. Repensando a escola na era da informática. Não é um livro atual, tá? É um livro, acho que, não lembro, 2008, não lembro se é uma coisa assim. Baita livro, mesmo assim, nos tempos atuais, tá? Recomendo. Tá? Ele não fala de jogos, na verdade, ele fala sobre da aprendizagem mediada pelo computador. Mas jogar ajuda em algo, tá? Game, só existe game violento? Será que é assim? Será que isso é verdade? Só existe filme violento? Vamos refletir. Só existe livro violento? Não. Então existem games violentos. Da mesma forma que existem filmes violentos. Mas não é todo game, inclusive, gente, tem game fenomenal. Eu jogo com meu filho, tá? Quase todo dia eu jogo com ele. E é até bom que eu conheça e goste, porque eu acabo mediando isso. Eu sei que, por exemplo, um God of War não é nada adequado a ele. Então, eu deixo ele muito distante daquilo. Tá? Porém, tem games muito construtivos, muito bacanas para trabalhar com as crianças. Por exemplo, um game, gente, que as escolas deixaram de lado, foi uma febre imensa. Os Guitar Heroes da vida. Por que as escolas de música não voltam a usar os Guitar Heroes? Lembra que as escolas de música, algumas, deixavam ali na frente a guitarra, a televisão? Eu já falei com um diretor de escola de música, que tem escolas em vários estados, inclusive. Ele falava para mim que ele ganhou muito dinheiro naquela época por causa disso. E eu fiquei pensando, por que as escolas não voltam a usar isso? Né? Porque isso gera, pessoal, o game ele gera uma questão social muito grande entre os alunos também ali.
Tem o game, tem a imersão no jogo, né? Quem já jogou Guitar Hero sabe bem do que eu estou falando. Não só os Guitar Heroes, os Rock Bands, enfim, todas essas... os da linha aí que vocês já estão entendendo. Isso é legal porque gera aquela parte social na escola, aquela interação toda na escola, gera aprendizagem, aprende pra caramba. Você já jogou Guitar Hero? Aprende pra caramba. Porque mesmo que você não toque a notas certas, mesmo que seja ali mesmo no controle ou naquela guitarra, né, ali adaptada, mas dá para você tocar com uma guitarra real, mas mesmo que seja adaptada, primeiro você pega o ritmo. Ele vai, pelo menos a parte rítmica, você sabe bem que tem muito aluno que tem uma dificuldade enorme em lidar com pozzoli, com essa parte rítmica. Ele, brincando, ele percebe isso. Meu filho, por exemplo, ele tem uma facilidade imensa com ritmo por causa dessas coisas. E eu acho que é por causa dessas coisas, né? Porque a gente trabalhou com ele dessa forma, né? Eu percebo que essa parte rítmica ele tem uma facilidade imensa, desde os 2 anos. Eu não acho que ele é gênio, nada disso, tá, gente? Estou compartilhando porque a gente vê as coisas que a gente acerta, as coisas que a gente erra também na educação, tá? Então, um game, pessoal, não é somente passatempo, tá? Mark Prensky, no livro, recomendo também, Mamãe, como é que é? Mamãe, eu estou aprendendo. Mamãe, não me perturbe, eu estou aprendendo. Fala sobre o quanto que jogar aprende. A gente, às vezes, tem uma ideia pré-concebida de que game só é passatempo, mas não, você aprende. Eu aprendi um pouco de inglês, uma parte boa de inglês, com games. Porque lá no meu tempo, para você jogar bem, você tinha que saber um pouco ali do inglês, né? Tá? Então, vamos avançando aqui. Então, os games não são somente para os males, muito pelo contrário. Existem filmes ruins, existem games ruins, tá? Benefícios para os alunos. Eu elenco aqui alguns de pensadores como Jane McGonigal, Matar, aqui no Brasil. O próprio Matar tem estudos maravilhosos sobre isso aqui no Brasil. Tá? Então, vamos lá. Quais são os benefícios dos games na educação? Então, por exemplo, praticar conteúdo de forma moderna e engajadora, proporcionando maior retenção das matérias. Entende? Se você não vai colocar, por exemplo, um GTA, tem muitos jogos, obviamente, que você não vai colocar para o seu filho nem para o seu aluno. Isso é óbvio. Apesar, vamos fazer um parênteses, tá? Recomendo esses livros para você ver que existem experiências que eles usam, por exemplo, um adolescente, que já usam GTA, por exemplo. Um jogo que é muito violento. Eu também não acho bacana esse tipo de abordagem. Mas tem formas de você ver como usar aquilo que é a linguagem do aluno, por exemplo, um God of War, para falar, sei lá, sobre os deuses gregos. Não sei, existem esses estudos já, inclusive Mark Prince, que aborda muito nos livros deles. Tá? Matar mesmo fala um pouco sobre isso também. Existe também como você fazer isso. Mas o que a gente está justamente focando aqui, né, na nossa conversa são mais os games educativos. Realmente você tem que usar o game adequado para a pessoa adequada, isso sem a menor dúvida. Você não vai pegar um game de violência para uma criança, obviamente não faz sentido esse tipo de coisa e realmente foi da forma que a gente pontuou, né? Ou seja, você tem que dar o que é adequado para aquela pessoa. Tá? Mas o game ele vai ajudar na memorização, aumenta a criatividade, tá? Melhora a cognitiva na resolução de problemas, auxilia na coordenação motora. Inclusive, existem games que são usados para crianças, inclusive com nossos games, tá? Com Musical Games, que é a nossa plataforma. A gente tem cliente que usa com crianças com deficiência, crianças especiais, né, com deficiência na parte motora, por exemplo, porque ela vai se esforçar para acertar uma nota, alguma coisa, e isso está motivando ela na parte motora, tá? Então, ao invés dela ficar numa parte de exercício, o game coloca ela nesse estágio de brincadeira e de desafio, fazendo com que seja mais, talvez, suave ou mais motivador aquele tipo de proposta para que ela melhore ali a parte motora dela. Diminui o estresse, sem dúvidas, diminui o estresse. Melhora a concentração. Enfim, tudo isso vocês podem ver depois, nesses estudos aí que eu falei. Eu vou só adiantando porque nosso horário está bem avançado e eu ainda tenho mais coisa que eu quero pincelar aqui com vocês. Para a escola, né? Alan, desculpa te interromper, só um momento. Meu nome é Renata, tá? Depois você poderia dar algumas sugestões, bem assim, concretas mesmo, de a gente poder acessar, né, esses games. Eu sou professora de teclado, musicalização e de inglês.
E eu fico assim, eu acho muito, eu busco, mas eu não entendo, eu sou da outra geração, eu sou bem mais velha que você, tá? E eu tenho Hum, essa dificuldade realmente de estar incrementando as minhas aulas, tá? Com e- Se você puder dar, eu te agradeço, ou posteriormente, tá? Algumas legal. dicas nesse sentido. Legal. Bem abordado, bem abordado. Eu recomendaria, claro, a nossa plataforma, porque, conforme eu estou falando, a gente usa todos esses conceitos e todos esses cuidados, né? Musical Games, depois dê uma olhadinha, musicalgames.com.br, tá? É, prestando atenção nesses pontos que a gente falou, não só a nossa plataforma, mas você vai encontrar também outros games por aí, mas esses pontos são muito importantes, tá? Os pontos são sempre voltados à educação, olhar o conteúdo do game, e apesar que quando o game é educativo, ele é educativo, né? O game educativo não vai ter coisas mais agressivas, isso não vai ter. Tá? Então, um que eu recomendo, claro, vai ser o nosso. Dê uma olhadinha lá, que você vai, acho que vai É gostar. musicalgames.com.br. Isso. É acesso gratuito. Não, na verdade não. São licenças, né? Aí depois você acessa lá, a gente te manda uma proposta para você avaliar, tá bom? Tá, obrigado. Tá bom? Tem o nosso WhatsApp lá como expositores, mas você pode acessar ou mandar e-mail que a gente te manda lá a proposta. Fica tranquilo que o valor é acessível, tá bom? Alan, falando sobre alguns slides que o senhor passou, você estava falando sobre a tecnologia, a importância, né, de o aluno entender que eles precisam, né, introduzir na tecnologia. Depois começou a falar sobre os games e tudo mais. Eu achei bastante interessante. Eu estava lembrando, aqui onde eu moro, eu dou aula de violão e teclado também, né, percussão. Uma época, eu comecei a introduzir, né, filmes para os alunos assistir, porque eu achava bastante interessante essa forma de os alunos entenderem, né, tanto a forma de motivação do aluno, de ele entender que ele tem uma capacidade, uma inteligência, ele tem uma força para aprender, né, tanto relacionado à música ou como não, relacionado a uma força ou um entendimento que ele vem aprender de uma forma mais adequada, né? Eu queria saber do senhor a sua opinião sobre isso, o que o senhor acha. Mas qual tipo de tecnologia você usou com eles? Relacionado à música e também relacionado a... Eu assisti a filmes com eles, né? Filmes. No caso, Legal, seria vídeos. legal. Não, todo tipo de tecnologia, na minha opinião, ela vai ajudar, porque já está na linguagem do aluno, né? Ele já está inserido nesse mundo todo cheio de tecnologia. Então, vai ajudar, na minha opinião, sempre. Claro, se você perceber que tem aquele aluno que não gosta muito, você tem, nesse mundo de abundância, que eu acho que não vai dar tempo da gente falar, mas nesse mundo de abundância de possibilidades, você pode usar a tecnologia ou não. Tem aluno que é legal você usar a tecnologia, você vai perceber isso pelo feedback, pelo sorriso dele, pela empolgação dele, mas vai ter aluno que não vai gostar. Então não use. Use outra metodologia. Você tem à disposição muitos meios. O mundo de hoje nos dá essas possibilidades, diferente de quando a gente estudou música, que geralmente era mais voltado mais ali a estudar só teoria musical. Quem é desse tempo, os conservatórios? Só teoria, depois só o Bona e só o Pozzoli, que são maravilhosos ainda hoje, sem dúvidas. Mas só que hoje as pessoas querem algo mais rápido e mais prático, né? Que ter algo relacionado a tocar, a fazer, as pessoas querem fazer. É a cultura maker, né? Em tudo, né? O maker que eu digo, não só aquelas coisas que a gente vê relacionado a atividades, né? De montar robozinhos, não, mas o maker de montar tudo, montar as pessoas querem fazer, sempre, né? Então tá bom. Bom, pessoal, então a gente infelizmente vai finalizar. Acabei me alongando ali um pouco em algumas partes, não deu para cair para a reflexão final. Mas o que eu vos digo? Eu digo que, de qualquer forma, cada vez mais vai ter sim tecnologia em tudo, não tenham dúvidas. Então, acompanhe essa mudança tecnológica, não fique parado. Nós estamos na época do lifelong learning, o eterno aprendedor, seria mais ou menos isso. Estude sempre, acompanhe as tecnologias, não pare, porque senão você vai ficar para trás. A máquina vai tomar sua vez ou o outro que estiver estudando mais um pouco. Tá bom? E as outras reflexões, a gente pega para depois fazer uma outra live aí com a Caem, eu falo com a Caem, vamos ver se dá para fazer depois uma outra, tá bom? Obrigado a todos.